Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Elevar Academy que fala sobre cannabis medicinal. Hoje vamos dar início a mais uma série especial sobre cannabis medicinal, onde reunimos profissionais de diversas áreas para falar sobre a planta na saúde. Eu sou Nicola Caramico, médico veterinário e fundador da Elevar Academy. Olá pessoal, eu sou Bruna Daniels, médica veterinária anestesiologista, professora da plataforma Elevar. Estou aqui para conversar com vocês sobre a planta. Trouxemos o nosso convidado especial, o Leonardo, advogado, especialista em cannabis medicinal, com ampla experiência em regulamentação, políticas públicas e assessoramento jurídico de empresas e profissionais da área da saúde. Olá Bruna, olá Nicola, para mim é um prazer muito grande estar aqui para tratar desse tema, né, que é um tema premente no Brasil, a cannabis medicinal voltada para o uso veterinário, né, atualizações recentíssimas que nós vamos tratar aqui nesse nosso papo. Conta um pouquinho para nós, Leonardo, para os nossos ouvintes, a respeito de como foi a sua trajetória, o que levou você a focar nesse assunto tão importante para a saúde das pessoas, dos animais, né? Conta para nós que a cannabis é legal. A cannabis é muito legal, né? Eu soube disso desde quando a conheci, né? E não foi na advocacia, foi antes, eu como ser humano, né? Que tem minhas necessidades médicas também. E a cannabis me fez muito bem, desde o meu início da vida adulta, da minha juventude até. E, portanto, eu sempre tive essa planta na mais alta conta, né? Eu nunca nunca considerei uma planta que nos fizesse mal, muito pelo contrário. Né? Quem considerava isso, e até considera ainda, é o sistema que a gente está inserido neles. Então, dando esse valor para a cannabis, né? Eu vim acompanhando a criminalização dela, né? Sofrendo os efeitos da criminalização, se fosse dentro da família ou na sociedade de modo geral. E quando soube que a Anvisa havia reconhecido o CBD e até o THC como medicinais, né, aquilo já abriu uma luz na minha cabeça. Né? E logo na sequência houve o primeiro cultivo legalizado do Brasil, a partir, né, que não foi meu, foi de um advogado amigo, mas que ele decorreu desse reconhecimento, né, das propriedades medicinais da maconha. Então, isso possibilitou uma tese jurídica, veio o primeiro habeas corpus em 2015 para 2016, e logo depois eu fiz o meu primeiro habeas corpus. Na verdade, eu fui procurado por uma paciente lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ela estava em câncer no estado ela já até faleceu, e me procurou junto com a família. Falou, é possível fazer isso hoje? O senhor sabe? Eu falei, sim, então gostaríamos que fizesse. E deu certo, foi o primeiro habeas corpus para cultivo medicinal individual, ali de Belo Horizonte, e depois daquilo, o meu nome começou a correr muito nos grupos de pacientes, de mães de autistas, mães de crianças especiais, por exemplo, e eu comecei a prestar esse serviço, né, muito mais sendo demandado do que me oferecendo. E a partir disso, a coisa aconteceu naturalmente. A gente sabe que depois de 2020, com a pandemia, teve um boom muito grande a questão da cannabis no Brasil. O judiciário acolheu essas demandas muito bem, tem acolhido, né, seja para garantir a proteção do cultivo individual da pessoa, né, agora, mais recentemente, das associações, que é um movimento também, as associações de pacientes, um movimento bonito, né, um movimento que já vai ficar marcado no Brasil. Então, a partir disso, tudo foi começando, e me dá uma satisfação muito grande, porque há pouco mais de 10 anos atrás, né, eu não imaginaria que estaríamos aqui discutindo isso hoje, legalizando cultivos e vendo possibilidades de até se trabalhar com isso. E hoje a gente vê, então, com alegria. Ali da necessidade das pessoas em atrás do produto e não tá conseguindo o produto, surgiu essa oportunidade de chegarem até você e poderem estar adquirindo ali um habeas corpus ou então o produto em si para importação e para, de repente, até beneficiar as pessoas mais rápido aqui no Brasil com a proibição e tudo isso, né? Sim, totalmente. É impressionante, né? Até hoje me impressiona a demanda social pela maconha, né? Maconha medicinal, né? Vamos chamar de cannabis medicinal, ou pela maconha, para fazer uso terapêutico adulto,
que seja. Então é uma demanda social muito grande, ela começou pela medicinal a se mostrar, né? Mas é uma necessidade brasileira, né? Então a gente não tem como, não é mais interessante se esquivar disso ou fechar os olhos para isso, muito pelo contrário. O que a gente tem que fazer é o que estamos fazendo, é buscando, forçando uma regulamentação, porque tudo que está acontecendo não está acontecendo de mão beijada, né? É a sociedade provocando o judiciário, principalmente judicializando todo esse assunto, seja cultivo individual, empresarial, associativo, seja o que for, né? Foi uma luta muito grande. Tem sido, né? Porque a gente ainda não tem uma regulamentação. A nossa regulamentação, que a Anvisa, que o judiciário já obrigou, né? Determinou a União e a Anvisa que apresentem essa regulamentação. União e Anvisa estão pedindo mais tempo, né? Não cumprem os prazos e pedem mais tempo. E ainda assim, né? Tudo leva a crer que será com o percentual de THC muito baixo, né? E se for uma coisa muito baixa, não continuará sem atender à necessidade social. De algumas pessoas, mas né? seja como for, é um movimento que está caminhando, está andando, está evoluindo muito bem, a despeito de várias coisas, a despeito de uma onda conservadora dos últimos anos do Brasil, né? A despeito de tanta coisa, essa primavera canábica, ela tem florescido no Brasil e eu acredito que continuará. Sim. Essa parte acho que é muito conservatória, né? Porque acaba englobando um monte de coisa, né? Desde da parte ali, né? Da parte religiosa, as pessoas têm o preconceito, né? E isso acredito que veio muito pelas necessidades mais das mães atípicas que não tinham mais como recorrer e procurar uma alternativa para poder fazer um tratamento digno e essa burocracia toda para as pessoas conseguirem uma medicação de repente com teor de THC próprio, né? E acho que esse é o principal fator hoje no bloqueio da medicação, né, a falta do conhecimento ou de repente de mais comprovações sobre o estudo ali do THC em cada patologia, né, em cada doença. Claro, é isso mesmo, a gente vai, a gente é muito, a nossa mente, a nossa cabeça é muito fechada, né, a gente me lembra aquela alegoria de Platão da caverna, que tá todo mundo ali vendo as sombras na caverna, e de repente alguém sai, vê que existe um mundo ali fora e volta e conta assim, gente, tem um mundo aqui fora, o mundo não são só essas sombras na parede, não existe. Eles matam a pessoa, ele fala, mentira, não existe isso, você está trazendo algo que é irreal pra gente, você é um mentiroso. Então, a gente tem essa cabeça fechada de não querer ver, né, o que está na nossa frente, e com a maconha acontece isso, né? Então, até 10 anos atrás, era droga, ninguém reconhecia como medicinal, dizem que é droga, tudo que essa planta oferece é prejudicial, é deletério. As pessoas não se devem mexer com essa planta, né? Aí a Anvisa, depois de, também a Anvisa não reconheceu. Eu vou reconhecer agora esse reconhecimento da primeira resolução lá de 2015, que a Anvisa reconhece como terapêutico, como medicinal, os canabinoides, né, como medicinais, decorreu de uma ação na justiça de um pai, né, o pai da menina lá, Anne Fischer. Ele precisava, a menina, doença seríssima, ele precisava daquilo, acionou o judiciário para poder importar o remédio aqui no Brasil, não tinha, não existia nem a 660 que permite a importação, não existia nada. E um pai de uma criança desesperado foi lá para a justiça para requerer isso e começou essa mobilização, esse desenvolvimento que a gente tem visto até agora. Então o que acontece? Lá atrás, a partir daquele momento, algumas pessoas já começaram a ver que aquela planta já tinha pelo menos alguma coisa positiva, o canabidiol isolado, o CBD. Sim. Aí a gente escutou falar muito, como ainda escuta, ok, maconha é ruim, tal, o que é bom é só o canabidiol, isolado, tal. Sim. Não, mas THC, a pessoa até vira o olho. Aí isso vai se desenvolvendo mais, antes era só o óleozinho, agora já tem outras formas de administração, é o THC, não, se for THC baixinho, então essas coisas vão desenvolvendo, daqui a pouco a gente vai liberar o THC também, o THC, a concentração dele não vai ser tão problema, aí vai continuar, ok, mas tem que ser o óleozinho, porque se for a flor ou se for a extração, não vai ser medicinal, já é droga. Não é bem assim. Então a gente vai até o dia que, se Deus quiser, né, a gente vai ter entendido tudo isso, né, entendido que é uma planta
que é uma coisa natural e que tem propriedades que podem fazer bem para umas pessoas, não tão bem a outras, mas tem que ser uma coisa... É um processo individual de cada um, Exatamente, né? É como tomar um café, é como isso, aquilo, por exemplo. Sim, exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de dose, né? Então, é dose específica para o animal, para a pessoa, cada um responde de uma maneira. E falando do habeas corpus, vamos supor que uma pessoa quer fazer esse processo. Como No meu caso, funciona? eu que já tenho. Como que funciona? Os dois podem dizer. O Léo que me ajudou no meu todo o processo, foi o Léo que fez, né? E eu comecei o habeas corpus porque eu tinha uma dor muito grande, porque eu pratico diversas atividades físicas e tenho lesão no ombro e no joelho, e eu via que já não tinha mais saída com medicação, um analgésico forte, e acabei indo para o óleo, né? E eu vi a diferença que fez isso na minha vida. Hoje eu não utilizo nenhuma medicação, quer dizer, há muitos anos eu não utilizo nenhuma medicação forte, a não ser o CBD e o THC, e isso fez uma mudança na minha vida totalmente, me deu qualidade de vida, entre outros benefícios que a cannabis ela faz no organismo da gente mesmo. A gente entra com um tratamento para dor e acaba tendo as diversas qualidades ali, né? Melhorando benefício como um holístico, todo, né? Exatamente. Porque a gente sabe que os receptores estão por todo o corpo, né? Sim. Então, na verdade, vai onde está faltando, né? Então, aí é por isso que ocorre a homeostase. Mas assim, para os nossos ouvintes, o que precisa ser feito para o habeas corpus? Basicamente, o principal, indicação médica. Então a pessoa tem que ter prescrição médica para aquilo. Tá. O mínimo, então, além dessa prescrição, a gente vai ter que montar um mínimo documental que a jurisprudência exige hoje. Então, basicamente, o que é? Eu diria, vou falar o mínimo que a gente precisa para fazer o processo. Pelo menos um acompanhamento médico pequeno, eu diria aí umas 3 consultas médicas, se a pessoa não tem, por exemplo, outros documentos anteriores, laudos, exames, coisas que comprovem alguma questão de saúde dela. Se ela não tem nada disso, vai começar um acompanhamento do zero, eu sugiro pelo menos 3 consultas médicas para que o médico possa prescrever na primeira, por exemplo, ajustar na segunda e atestar na seguinte. Exatamente. Tudo. Então a gente vai ter uma pequena consulta, um pequeno acompanhamento que vai gerar prescrições médicas e um relatório de evolução. Esse documento é muito importante, que os ministros do STJ chamam de laudo observacional, ou seja, o médico te acompanha, te observa o uso do remédio e depois ele atesta, ele relata que realmente aquela terapia funciona. Então, 3 consultas médicas, por exemplo, 2 ou 3, uma autorização da Anvisa de importação, né? É uma coisa interessante, porque virou um documento obrigatório. A gente vai importar alguma coisa? Não, a gente não vai importar nada, a gente quer produzir o próprio remédio. Então, para que se usa essa autorização de importação da Anvisa, já que eu vou produzir o meu? É porque é o único documento oficial do Estado brasileiro dizendo que você pode consumir um canabinoide, um produto canabinoide, né? Então, os tribunais entendem dessa forma e a gente apresenta também. Então, prescrição, relatório de evolução, autorização da Anvisa, a gente precisa comprovar que a pessoa tem capacidade de manejar o próprio cultivo, a própria produção. Então, como é que a gente prova isso? A gente anexa algum certificado de um curso de cultivo e extração, né? Entendi. E hoje também tornou-se indispensável um laudo agronômico, né? Esse laudo agronômico, ele converte a prescrição em número de plantas, né? O agrônomo pega, ele soma o tanto de canabinoides por ano, por exemplo, quantos gramas de CBD, quantos gramas de THC. Então, quanto que ele pode plantar, é isso? É isso, então ele vai falar, de acordo com essa prescrição, esse paciente precisa de 100 plantas por ano, né? Então o juiz, ele gosta dessa segurança, esse laudo agronômico virou um documento obrigatório para a jurisprudência, né? Tá. Então ele dá essa segurança, o juiz fala, então, autorizo o paciente a cultivar 100 plantas por ano, né? Então nunca o paciente não pode passar disso. A Anvisa sempre bloqueando e autorizando o manejo, né, da cannabis no Brasil, né? E tem mais algum órgão que ficam responsável por isso também? Então, isso aí, por exemplo, o cultivo, né, a Anvisa ela é responsável, a competência dela são os produtos derivados da cannabis, do processamento e tudo mais, mas o cultivo em si não é competência da Anvisa, o cultivo em si é competência da União, né, da União e dos seus órgãos, ou seja, o órgão responsável por isso da União seria o Ministério da Agricultura, que foi o que recentemente regulamentou a importação de sementes, né, de cânhamo, de cannabis, porque a semente não tem nenhum princípio ativo, mas ele que regulamentou essa importação de semente. Isso é novo, né? E é ele também que deve regulamentar
o cultivo, né? A forma que vai precisar acontecer, quais serão as exigências a serem cumpridas. Já era para ter apresentado, como eu disse há pouco, já era para ter sido apresentada essa regulamentação. Aí eles ficam enrolando, já né? primeiro pediram um prazo de 180 dias, depois mais 180 dias, são quase um ano já que isso aí vai passando, e a gente não sabe se daqui a... Assim, não dá para entender, né, o porquê que, se já foi comprovado, né, tudo, o quanto é benéfico, o quanto as pessoas são beneficiadas por todo o tratamento, por que que ainda existe isso, né? Por que que fica ainda enrolando? Então, assim, eu acho que, infelizmente, no Brasil, algumas pessoas são mais beneficiadas do que outras, né? Eu espero um dia que isso chegue ao SUS, para todas as pessoas serem beneficiadas, né? Para que isso não fique elitizado, né? Porque a pessoa que necessita das propriedades medicinais do canabidiol, do TSH, elas possam encontrar de maneira legal, para que muitas pessoas deixem de ser presas por um cigarro, né? Enfim, então espero que isso um dia aconteça para todos, né? Para todos terem acesso à saúde, né? Que é o que é mais importante. E hoje tem também as associações que estão entrando nesse papel, né? Para sim, poder ajudar, de repente, as pessoas e também o Estado observar o papel que as associações vêm tendo no Brasil, e ajudando as pessoas, que nem a própria Canaberry, que vem ajudando aí, tem taxa associativa, que pode ajudar as pessoas que têm menos possibilidade de estar encontrando o óleo. E também acho que no futuro do Brasil aí você vê emprego, geração de emprego, aumentando a renda dos próprios brasileiros aí. E eu acho que o futuro com a cannabis, ele tende a vir a ter um propósito melhor aí para todo mundo, né? É o que a gente quer, né? Porque hoje o ambiente jurídico é de total insegurança, né? Sim. A gente vê muita coisa acontecendo, por exemplo, você falou das associações, nesse movimento tão bonito. Existem hoje no Brasil provavelmente mais de 500 associações constituídas, operando, e das quais 20 têm algum tipo de autorização judicial, apenas 20. E mesmo dessas 20 que precisaram provocar o judiciário para poder, por algum motivo, né, as decisões delas são muito distintas entre si. Então, uma tem uma decisão civil que permite isso e aquilo, tem que seguir milhões de exigências da Anvisa. A outra tem um habeas corpus criminal, que não deixa o pessoal ser preso, mas também só pode dispensar óleo. A outra ali pode flor. Então, nunca se sabe o que terá. Ainda tem associações que são estouradas pela polícia e a diretoria, as pessoas que estão lá são presas e até tirar pode dar problema. Então é uma insegurança muito grande. Por quê? Sim. É culpa de quem? É culpa de quem está cultivando associativamente? Não. Isso é culpa da falta de regulamentação, né? Nós estamos falando sobre isso, a demanda é uma coisa altíssima no Brasil. Quando a gente pega de 2015, quando a Anvisa passou a autorizar os canabinoides, logo depois começou a permitir importação direta e tudo mais, pela RDC 660 depois, mas antes por outras RDCs que antecederam. O gráfico da Anvisa de aumento de pedidos é uma coisa assim, impressionante, é quase uma linha reta para cima de tão alta que é, exatamente, de tão forte que é esse crescimento. E não para o habeas corpus, a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, até 2020, entre 2015 e 2020, até o começo de 2020, tinham 20 habeas corpus no Brasil, 25. 25 habeas corpus. Né? No começo de 2020, isso mesmo. E de 2020 para Por isso que eu digo cá, em relação assim, claro, a Canaberry é um projeto maravilhoso que ajuda muitas pessoas e que vai ajudar muitas pessoas ainda, né? Mas olha a quantidade de pessoas que necessitam para a quantidade de associações que tem. Sem contar, né, também os animais, né? Também os animais. Então, falando de animais, falando dos profissionais de saúde, existe ainda aquele tabu. Muita gente, muito médico veterinário tem medo de ser preso por prescrever cannabis. Uhum. Então, assim, sabemos que a cannabis é legal, né? E que podemos prescrever. Nós, médicos veterinários, médicos e quais outros profissionais da saúde podem prescrever. Nós temos o respaldo judicial. Como que funciona? Fala para os nossos ouvintes e para os futuros
prescritores que vão fazer o nosso curso na Elevar, para eles ficarem tranquilos que isso é legal, né? Que eles estão respaldados por lei. Isso é muito recente, né? Tá. Até novembro do ano passado, as únicas categorias que podiam prescrever, flor, eles começaram a prescrever, e depois de 6 meses, parece que virou uma bagunça o Brasil aí, a Anvisa suspendeu a prescrição de flor, esse médico parou de prescrever a flor, e hoje ele prescreve só o que a Anvisa permite. Pode ser extração importada, pode ser óleo, ele permite. Então, segunda vertente. Primeira vertente, CFM, muito restrita. Segunda vertente, Anvisa. Mas você já vê que o médico ainda tem uma segurança institucional. É um órgão do Estado brasileiro dando aquele aval para ele. Por mais que o órgão de classe dele seja mais restritivo, o órgão sanitário nacional dá respaldo. E tem a terceira vertente, que hoje é onde entram os médicos que prescrevem flor, que é o veterinário, enfim, cachorro não vai fumar, mas... o médico prescreve flor, que ele prescreve com base no princípio da autonomia médica, né? O princípio da autonomia médica, o Código de Ética Médica, que é a lei dos médicos, como o Código de Ética Médica Veterinária dos seus, ele é construído em cima da autonomia do médico, né? O seu médico não pode se furtar a prescrever ao paciente algo que ele considere positivo. É claro que ele tem que ter um embasamento científico para isso, e a prescrição de flor já há, né? Mas, então, ele recorre a esse princípio da autonomia médica. Claro que aqui é lindo, na teoria é lindo, né? Ele fala, eu sei, estudei, conheço muito mais do que vocês, e provavelmente conhece mesmo e tudo mais, mas é que ele está muito mais sozinho. Então, todos os médicos que a gente, todos os processos que a gente vê nos CRMs, né? Eles têm a ver ou com prescrição de flor, ou com prescrição de produto artesanal sem registro, né? Então... Que é uma loucura, que na verdade é o mesmo produto, né, em concentrações diferentes, desde a extração da flor quanto o óleo, e às vezes um óleo pode ter mais risco do que a própria flor, dependendo se ele estiver manipulado, contaminado, ele corre mais risco do que propriamente a flor ali. Sim, mas sabe por quê? É aquela questão do medicinal, daquela roupagem medicinal que eu estava falando. Então, hoje a gente classificou o Estado brasileiro, e nós nessa onda, como uma questão medicinal, né? Então, ele tem que ficar seguindo esse lado, né? A questão muito menos terapêutico, a questão medicinal tem que prevalecer sempre. Então, isso impede que muitas outras coisas se desenvolvam com a maconha. E aquele termo, por exemplo, você indica que façamos um termo para o tutor assinar, que o óleo é do paciente, realmente é necessário, isso pode servir para nós como respaldo? Claro. Ou esse documento não vale, assim? É o termo de consentimento livre, esclarecido, é uma orientação da Anvisa, né? E eu acho sempre interessante, né? Principalmente se tratando de algum produto que não é registrado pela Anvisa, não é autorizado, até mesmo que seja, né? Mas, como é uma terapia ainda em desenvolvimento, ainda em estudo, né? Esse termo de consentimento esclarecido é o paciente assumindo a responsabilidade para ele, né? Ele médico, mas principalmente para ele. Então, é super desejável para o veterinário, para o médico e até para o paciente, para ele respaldar juridicamente, né? Porque, olha, eu assumi o risco, eu não fui enganado, eu não fui jogado para as provas, nada, exatamente. Tudo, né? Tudo. Então eu acho importantíssimo. Principalmente se o veterinário profissional, o médico, optar por fazer o uso de produtos sem registro. Então fica a dica também, para quem vai trabalhar na realidade fática, né, das coisas que acontecem, que vai prescrever para associação, que vai prescrever isso e aquilo, ou no caso de médicos que vão prescrever flor para o paciente, que nesses casos em que o produto não tem registro, ou que seja flor, que haja um real acompanhamento, que haja uma anotação de prontuário, por exemplo, hoje veio aqui, atendi, nós estamos fazendo isso por causa disso. Você estava falando aqui que tem que ser o melhor remédio, o melhor medicamento para o paciente, tem mesmo, mas não necessariamente o melhor medicamento pelo princípio ativo que está constando nele. Tem que ser um medicamento acessível, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do tempo, da burocracia, porque se você importar pela 660 de importação diária, pode demorar 40 dias para chegar. Se não for bloqueado também, e parar lá e demorar mais tempo que isso. Exatamente. Então, a prescrição ela tem que atender o paciente. Não adianta você passar um produto para o cara que ganha um salário mínimo, passar um produto de R$5.000, você não vai comprar. Então, porque assim, tem lá um produto na farmácia e a pessoa não tem acesso. Então, assim, vamos prescrever, vamos fazer o termo,
e utilizar as associações. Isso. E comprovar o acompanhamento daquilo. Ó, E tá lá no prontuário, coisa atendi Belinha hoje, está isso, melhor, XYZ, isso, porque o próprio prontuário é um documento. Inserimos óleo artesanal da associação, porque de acordo com a família, não, né, o óleo da farmácia é muito caro, por exemplo, não poderia, vamos acompanhar para ver. Algo assim, né? Algo que, porque quando se tem algum problema administrativo, né, um processo administrativo ético, alguma coisa no conselho de classe, a primeira coisa que eles falam é, ó, apresenta para a gente os prontuários todos, médicos, né? Ou seja, para saber se a pessoa está prescrevendo a torta e direito ali para qualquer pessoa que aparece, ou se aquela prescrição em tese irregular, né, se ela tem um fundamento para aquilo, por que você fez dessa forma? Então, se você, não sei, nunca vi uma vez na vida só, a sua defesa fica muito mais difícil. Então, ou seja, você pode ver uma vez na vida só um produto registrado e tal, não tem problema nenhum. Mas se entra outro tipo de produto, é o desejável que tenha um acompanhamento, que se você for submetido, se o profissional for submetido a algum tipo de crivo, ele fala, não, eu prescrevi por causa disso, olha a realidade aqui, olha aqui como é que é. Por isso que é importante a gente enfatizar, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, o estudo, né? Porque se a gente tiver que se atualizando, elevando os nossos conhecimentos, então por isso que estamos aqui hoje conversando com o Léo, eu e o Nicola, para esclarecer para as pessoas o quanto é importante a prescrição, com respaldo, mas também com conhecimento. Então a gente precisa estudar, entender os princípios ativos de maneira adequada, qual o paciente que tem indicação, qual não tem, para justamente a gente ter uma melhora clínica desse animal, né? Por isso que é importante, por isso que esse curso está sendo realizado, né? Para as pessoas terem mais conhecimento, que o tabu fique de lado, porque, pô, a gente está em 2025, né, gente? Vamos abrir os olhos, olhar que a planta é medicina, assim, e por que, assim, não falando de religião, mas assim, tudo que tá na natureza, tudo que Deus fez, o divino, seja lá o que você acredita, né, ele tá aí para ser utilizado, né, então assim, se você for, os índios, o que eles utilizavam como forma de medicamento na natureza, né, eles sabem que se você for lá, eles vão saber, cada plantinha aqui serve para determinada coisa, né, então eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente, todas as pessoas, até para... Teve pacientes que tinham indicação que eu atendi e que o tutor tinha um certo preconceito. Olha, não, eu não quero saber de droga e tal. Então, assim, eu acho que o veterinário, o médico veterinário, também precisa entender o tutor, né? Então, assim, justamente pensando em respaldo judicial. É um tutor que você vê que já não é a favor, nem insiste, né? Porque isso pode te dar um problema. Agora, se é uma pessoa com uma cabeça boa, né, que entende que isso vai ser bom, né, para o paciente, então faz lá o seu terminho, né, prescreve, estude, porque eu acho que daqui para cá, daqui em diante, né, Leonardo, as coisas vão melhorando, já estão melhorando, né, e vão melhorar, né, na parte judicial. Passo de formiguinha, mas está acontecendo, né? Sim, e cada vez haverá, certamente, mais produtos, né, aqui os mapas certamente vai começar a registrar produtos, né? Então esse tipo de produto o veterinário vai ter mais tranquilidade para prescrever. Hoje o cuidado que a gente tem que ter, eu não estou falando cuidado clínico, porque não é minha área, mas cuidado jurídico que a gente tem que ter, são com os produtos sem registro, que são importantíssimos, são a realidade brasileira, importantíssimos, a gente não pode esquecer deles, mas para se trabalhar com eles a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, mas eu acho que isso vai ser cada vez menos necessário, porque vai haver cada vez mais produtos registrados e legalizados sendo oferecidos, seja por associação, alguma coisa de menor escala, ou seja, os registrados pelo MAPA, pela Anvisa, isso só vai aumentar, né, querendo ou não, o mercado abrindo, tem uma questão agressiva de mercado, mas por outro lado a concorrência vai baixando os preços, é o que a gente espera, né, que aconteça, e vai aumentando a oferta mesmo, as nossas possibilidades. E indo pela linha de raciocínio que a Bruna falou um pouquinho aqui, né, sobre os indígenas e toda essa parte que eles fazem, a medicação hoje, tudo que a gente utiliza vem da base, né, das plantas, dos animais, e você vê que assim, é um bloqueio porque... a coca,
a planta da coca, né? Foi originária lá e tal, e utilizam hoje para fazer um monte de anestésico, que é utilizado na odontologia, no pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, em todo momento. E a cannabis com esse bloqueio que é muito menor do que propriamente a planta da coca, né? Que hoje é utilizado para tudo, mas ninguém fala nada. Pode acontecer nos produtos não registrados, que são os óleos artesanais, né, que a pessoa faz em casa, ou alguma associação que não está legalizada, de alguma forma assim. Então, isso pode dar alguma insegurançazinha jurídica. A gente sabe que o óleo, hoje em dia também, né, nesse crescimento do conhecimento que a gente vai tendo, o óleo já passa muito mais batido. Então, né, a gente vê que policial, a autoridade vê que é um óleozinho assim, ela já não deixa. A flor já pode dar mais algum problema. A gente sabe também que nos aeroportos, por exemplo, a Polícia Federal já está muito mais ambientalizada, né? Tranquila. A Polícia Federal, se tiver né, nos aeroportos, pelo menos, se tiver com alguma pequena quantidade, eles você tem prescrição? Tem, né? Seu, pode passar. Mas é claro que isso a gente nunca, juridicamente, a gente não pode contar também com o bom senso das pessoas sempre. A gente precisa ajustar juridicamente o quadro para que, né, ok, esse policial federal é gente boa, mas aquele outro não é, e aqui como é que vai... Não, e no caso, vamos supor, que a pessoa vai para um país que é extremamente restrito lá, vamos dizer, a Indonésia lá, que o caboclo é fuzilado. E o risco dele ir para lá é igual como se fosse para a América do Sul? Como que funciona? Em que sentido? De levar o óleo mesmo. Ah, sim, muito mais perigoso, né? Isso existem alguns... Isso tudo que eu estou falando é dentro do Brasil. Se o óleo está mais tranquilo é dentro do Brasil e tal. Cada país tem o seu, então... Tem as suas regras, né? Dependendo do país que você for, né? E é indicado que se faça isso para todos os países, mas dependendo do que você for, tem que fazer o contato com a embaixada antes, ver qual que for, porque medicamento controlado as pessoas podem viajar, mas contanto que aquilo seja feito de forma burocrática. Você vai na embaixada, pergunta qual que é o procedimento, para que aí eles vão te dar um documento, cada embaixada vai ter o seu, cada país tem a sua forma de procedimento, mas se você fizer aquilo de forma burocratizada ali, você consegue entrar com qualquer lugar. O que não dá é para você, vou meter o louco para um país árabe, muçulmano, Indonésia, alguma coisa que é muito Europa restritivo. É mais tranquilo, né? Na Europa. Mas eu acho que e quando a gente está viajando para outro lugar, né, a gente tem que ter um cuidado maior, assim, sabe, é uma viagem que pode ser as nossas férias, pode ser não sei o que lá, pode ser, e a gente, né, o mundo inteiro agora nessa questão antimigratória, que é um problema, virou um problema muito sério. Fiscalização severa. Então, assim, como eu mesmo, né, preciso sou paciente também de cannabis e tudo mais, mas eu pensaria duas vezes e provavelmente não levaria nada para qualquer país que fosse, sabe, assim... Nem Europa, nem se fosse para Nova York, isso aqui por quê? Porque às vezes o cara olha para sua cara ali, por causa daquilo, o cara arruma um motivo para te mandar embora. É verdade, eu tô então... com um caso desse dentro da própria família, né? Meu sócio que veio de fora do Brasil aí e ficou com medo de trazer umas sementes que eu pedi para ele, mesmo tendo a possibilidade de importar, ele não quis arriscar, ficou com medo, e como ele mora lá, ele falou, não vou arriscar, que senão eu fico preso aqui. Ele tá errado? Não tá. Não tá. A chance de dar alguma coisa era muito, muito pequena, mas existe alguma chance. Sim. Então, essa insegurança jurídica que a gente tem que vencer. E a gente vence isso como? Normatizando, regulamentando as coisas. Semente de importação está regulamentada, né? Já sabe que não é crime. No máximo que vai acontecer agora vai ficar apreendido ali, aquelas coisas. Mas... tudo, né, gente? É porque a gente esquece o seguinte, tem jurisprudência, tem isso que a gente consegue uma garantia ali se chegar até lá em cima, no Tribunal Superior. Mas muita coisa até chegar no Tribunal Superior pode dar um problema danado. O STF já decidiu que importação de semente não é crime, que nenhuma conduta relacionada à semente de cannabis é crime, porque a semente não tem princípio ativo, portanto não é droga. Então, as condutas não se amoldam à lei de drogas, né? Você pode vender, pode importar, pode cultivar, pode ter ela em depósito, não se amolda à lei de drogas. Isso já ficou decidido pelo STF, pelo STJ, nossos tribunais superiores, né? Mas isso não impede, já que não existe uma lei sobre isso, não é crime, isso não impede que um delegado, um policial, alguma coisa, eu falo, não, para mim aqui tem muito para mim, aí deixa o juiz que vai entender. Se você está falando que deixa que o juiz decide, então. Ele te prende, e o juiz que vai te julgar a sua audiência de custódia, por exemplo, é um cara punitivista, e fala, para mim também é. Mas tem o STF, ok, então eu não sou obrigado a seguir o STF nessa decisão aqui, pelo menos, então eu vou te manter preso. Aí pega mais um promotor que fala, para mim isso também é droga, em potencial, não é agora, mas daqui a pouco vai ser. Você está entendendo? Até você chegar no STF, para passar a tese que não é
crime de droga prevalecer, você pode ter passado por muita coisa, pode ter tido um prejuízo social, econômico, de vida muito grande. Então, é isso que a gente tem que vencer com a normatização e sempre buscar, gente, é importante falar, para que seja uma normatização efetiva, adequada, né, que resolva os nossos problemas. Porque fazer uma normatização, uma regulamentação que não preveja o autocultivo, por exemplo, que cada um não possa ter pelo menos uma pequena quantidade de plantinhas em casa sem nenhum problema, ou que não preveja associação, ou que coloque tudo na mão, ou que exclua o THC, ou que coloque tudo na mão da indústria farmacêutica, por exemplo, como se tenta fazer, né? Então, tudo isso a gente não pode aceitar, porque seria uma regulamentação que não resolveria o problema, né? O drama social, a insegurança jurídica continuaria, né? Porque as pessoas vão querer outras coisas, além do CBD isolado da farmácia ali. Então a gente precisa resolver isso. E a gente está num momento muito interessante para isso. Porque as forças lutam, né? As forças lutam e vai sair, né? Todas as reuniões da Anvisa, tudo que tem gente de todo lado. Tem gente que, pelo amor de Deus, tem que ter flor, libera flor e tal, seja como for. E tem outras pessoas que aquilo de jeito nenhum. Então existem esses embates, assim, por ideologia, por até conflito científico mesmo. Então a gente tem que buscar sempre uma regulamentação efetiva e não se contentar. Eu vejo com que nada assim, menos. na própria associação, na Canaberry, né, a gente tem lá um aparelho que mensura todos os canabinoides, os princípios ativos ali da planta. Então hoje você vê que uma flor pode ser direcionada para um tipo de tratamento e com respaldo científico ali de que realmente está sendo utilizado para aquilo ali. Então, esse bloqueio e direcionando só as coisas hoje para as farmácias, acho que acaba bloqueando mais ainda as pessoas de terem acesso a cannabis. Né? Porque o que acontece também, quando a gente coloca um pano de fundo medicinal, uma vestimenta medicinal na maconha, né, e ela é só isso, isso é uma forma de abertura para ela, né, e real, porque existe a necessidade médica mesmo, mas de qualquer maneira, isso limita também, porque você fala, é só medicinal, vamos tratar só do uso medicinal, qualquer coisa que não seja medicinal pode encontrar um obstáculo muito grande, e é o caso das flores, por exemplo, né? Então, flor inalada, todo mundo fala, flor carburada, né, inalada, não é medicinal, não vai ser, então encontra uma barreira muito grande. A gente sabe que colocar fumaça para dentro pode até ser terapêutico, no sentido de te fazer sentir melhor e tal, mas medicinal é mais difícil. Já o uso vaporizado, por exemplo, o Brasil ainda considera que não é medicinal, a Anvisa neste momento ainda considera, mas, por exemplo, Portugal já tem um produto, já tem flor registrada como remédio lá, né? Um medicamento que vem... Na farmácia? Mas as orientações, tem um produto lá, uma flor, então já tem as orientações todas, tem que ser vaporizado, qual que é a temperatura que você tem que usar. Exatamente. Então já no saquinho, né, no ziplockzinho deles assim, já vem tudo escrito. Então você vê, o Portugal é um país que tem a política de drogas bem desenvolvida, né? Portugal foi um país lá atrás, descriminalizou o uso de drogas, o consumo, então prestigiando assim, o usuário. Então Portugal já tem a florzinha dela. Isso por mais que o Brasil esteja atrasado, já é uma luz no fim do túnel, né? Então, se o médico prescreve a flor, então não é legalizado, é isso? Exatamente. A flor no Brasil? A prescrição da flor no Brasil é o seguinte, a prescrição no Brasil, a gente falou isso sobre os veterinários, vamos falar de modo geral agora, ela tem essas vertentes, né? E quais são? Por exemplo, na medicina, né, mais convencional, não na veterinária, medicina convencional, existem 3 linhas, que é aquela que está falando. Uma do CRM, o CFM, melhor dizendo, Conselho Federal de Medicina. Para o CFM, ele só pode prescrever o canabidiol isolado e para 3 doenças específicas, né, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia refratária e outra que me foge à memória agora. Mas então é o uso altamente restrito do canabidiol isolado para doenças muito específicas e muito graves. Essa é a orientação do CFM, ou seja, o médico que não quiser ter nenhum problema com o CFM, 0, ele tem que prescrever só daquela forma, tá? Então, aí, qual que é a outra vertente? A Anvisa. A Anvisa, ela permite a prescrição por qualquer médico, né? E, independentemente da especialidade dele, para qualquer patologia. O que ela fala é só a questão do THC, até 0,2%, mas acima disso, liberado, contanto que seja um caso compassivo ou que não tenha outras opções terapêuticas, né? Então,
Então, aí a Anvisa vai me perder um pouco agora, vocês me desculpam. Mas então a gente vai. Perdão, gente. Agora. Não, sobre a questão das flores, né? Que Isso, a gente tava falando. exatamente. A Anvisa, me perdoe, obrigado. Então, esses médicos se orientam pela Anvisa, eles têm uma prescrição muito mais ampla, para diversas coisas, e eles seguem a Anvisa. A Anvisa, em 2022, né, ela teve um período durante 6 meses, ela permitiu importação de flor. Então, esses médicos prescreviam flor naquele momento. Eles prescreviam óleo, extração, naquele momento a Anvisa... Na verdade, a maconha, a cannabis, ela é muito menos tóxica, né? A toxicidade dela é muito mais baixa, inclusive como se fosse para se fazer uso recreativo, uso adulto, é muito mais baixo do que as drogas que são legalizadas hoje, do que cigarro, do que cerveja, do que várias outras, né? Sim. Inclusive, na minha tese de habeas corpus, a gente usa um estudo, né, de um neurocientista inglês aí, um estudo já até mais antigo, uns 15 anos deve ter esse estudo, do David Nutt, em que ele elenca o prejuízo que todas as drogas causam, né, das drogas principais mais utilizadas hoje, que causam na gente. Ele elenca o prejuízo físico, né, o dano físico que ela te causa, como que ela acaba com você, e o dano social que ela te causa. Ele equaciona isso, assim, e faz os gráficos, né. Então, de longe, a droga que causa mais prejuízo físico e social é o álcool. O gráfico do álcool é uma loucura quando a gente vê assim, né? Depois tem algumas outras drogas, o cigarro vem em 4º lugar, assim, ou 5º, porque ele não causa prejuízo social muito grande, mas ele causa um prejuízo físico muito grande, né? E a maconha lá embaixo, assim, né? Então a gente vê que até se fosse uma eleição, né? A gente elege coisas para proibir, tudo isso, mas se essa eleição fosse feita com base na ciência e nas cartas na mesa, né? Não teria o menor sentido, a menor lógica, a menor coerência a bebida e o cigarro serem legalizados e a maconha ser proibida, né? Aí, qual que é o argumento? Mas já tem 2, não precisa legalizar mais um. Porque isso é uma ninguém bobagem. vai morrer, porque mesmo no modo recreativo, né, que a bebida aí, a pessoa pode entrar em coma e morrer. Pode. Né? A nicotina pode dar uma dose fatal em você. Exatamente. Agora, a planta, mesmo se for inalada, a pessoa não vai morrer, o máximo que vai acontecer é ela dormir. Dormir ou comer muito. Ou comer muito. E até em casos de animais, né, que ocorre intoxicação por conta que comeu a planta, enfim, a gente não vê nenhuma alteração significativa, né? Assim, ninguém nunca morreu, nunca atendi nenhum paciente que morreu. Então, realmente, isso é muito importante você ter mencionado, né, até para as pessoas encararem a cannabis como medicina mesmo, né? Sim, e é interessante que porque beber todo mundo adora, né? Isso. Beleza, chegou o final de semana, todo mundo quer beber e não imagina o quanto maléfico é para a saúde, né? Saúde mental. Até porque o que diferencia ali o prejuízo é a concentração de tudo que você usa na vida, né? Se você comer 1 quilo de torresmo, vai te fazer mal igual você fizer qualquer outra coisa em excesso. Exatamente. Então, na vida, tudo é um equilíbrio, né? Um balanço para que não corra nenhum tipo de prejuízo ali. Né? E se você comer 1 quilo de verdura, não vai fazer mal. Por isso que eu sou vegana, entendeu? Não como 1 quilo de torresmo, comam verduras, não comam animais, sabe, gente? Vamos abrir a mente também. Isso mesmo, é justo. Quem que vai pro hospital lá fazer... Meu nome? Cateterismo. Não é o vegano, gente. Não é. É o cara que come o excesso de torresmo. Não, mas deixa o porquinho lá, coitado. Como é que vou vir de Minas, né, Léo? Não vou comer um torresminho. Como assim? Mas é justo, é uma luta justa essa sua também, né? Sim. Os animais, aí, realmente, a gente deturpa muita coisa nessa linha de produção de morte dos animais. Exato. Que a gente tem, né? Uma loucura mesmo, de se pensar. Espiritualmente é um cansaço, né? A gente vê e se alimentar do sofrimento dos animais. Eu concordo com a Bruna também nessa visão. É difícil a gente seguir essa linha, mas é um pensamento que eu acho que a humanidade um dia vai deixar de ver o animal como um objeto e vai começar a enxergar os animais como... Porque tá na lei, os animais foram... eu não lembro exatamente que estudo que foi mencionado, mas está lá que os animais são seres sencientes.
E não é só o cão e o gato, né? São todos os animais. Essa evolução de pensamento também em relação aos animais é muito interessante, né? A gente sabe que historicamente, do ponto de vista filosófico e social, os animais são vistos, né, ainda são, por boa parte das pessoas, como seres inferiores, né? São seres inferiores, eles não têm alma, eles são irracionais e, portanto, o homem é superior a eles. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, superior a todos esses animais. Sendo eles seres inferiores, desumanizados, podemos fazer o que quiser com eles. Espetáculos circenses, testagens de seja o que for, sacrifícios religiosos, né? Então, porque a gente considera eles desumanos, né? Eles não são humanos, portanto, a gente pode fazer o que quiser com eles. Esse é o pensamento de Platão, por exemplo, lá atrás. Esse, quando a gente abre o dicionário, isso é o que está escrito lá, o verbete animal, irracional, isso, aquilo, né? A gente conhece isso como a ótica antropocêntrica, né? É o homem, o centro do universo, e o animal nada mais é do que um bem dele, algo a serviço dele, né? Isso, o nosso Código Civil de 2002, desculpa, quase que eu falo uma bobagem danada. Nosso Código Civil de 2002, ele trata os animais como bens semoventes. Então, olha que loucura, a gente tem um Código Civil que trata das nossas relações, que tratam os animais como bens semoventes, porque eles se movem mesmo, né? Ele pode ser dado com penhor, com pagamento, pegado, feito o que quiser com ele, como você faz com seus bens, né? E a nossa Constituição, que é antes disso, de 88, ela já prevê o direito à proteção à natureza como uma obrigação social de todas as pessoas. Veio a lei dos animais, a lei dos crimes ambientais, de 98 também. E tanto a Constituição como a lei dos crimes ambientais, elas já adotam outra ótica, não mais a ótica antropocêntrica, que o homem é o centro de tudo e tudo está ao seu dispor, né? Essa nova legislação, essa nova corrente que está na nossa Constituição, está na lei de crimes ambientais, ela tem uma ótica biocêntrica, né? Essa ótica biocêntrica, essa visão, ela coloca todos os seres têm a mesma participação nesse todo que é a natureza, né? Então, ou seja, não existe superioridade entre os seres, é tudo bio, que está tudo dentro do mesmo sistema, né? Da mesma biosfera, e todos com a mesma hierarquia, digamos assim. Então, beleza, isso a gente colocou, isso a ameba, a planta, é tudo a mesma coisa, né? Então já é uma visão muito mais envolvida, né? Mas ainda poderíamos chegar um pouco mais longe, que é essa nova visão que você veio trazer, que é a visão sensciocêntrica, né? Então, os animais são seres sencientes. O que é ser senciente? É um ser dotado de consciência. Os animais hoje já têm decisões judiciais lindíssimas, né, sobre isso, dizendo que são animais que sentem dor, prazer, medo, frustração. Eles sabem o que está acontecendo em volta deles, eles têm consciência de tudo que está acontecendo. Exato. Isso é a senciência, é ser como nós, né? Claro que a escala pode ser reduzida. Sim, né? Por isso que nós devemos protegê-los, né? Sim, e tanto a ótica senciêntrica, né? Ela já coloca os animais mesmo assim como detentores de direitos, não é? Um cachorro, se alguém quiser representar aquele cachorro na justiça, no Ministério Público, ele pode processar uma pessoa, ele tem direitos, né? Então, tanto essa ótica sensciocêntrica quanto a ótica biocêntrica, né, considera todo mundo igual ali, né, mas sem tocar nessa coisa das sensações que os animais têm, os dois, eles falam, olha, os seres, os animais, essa questão de não ser racional, não pode ter direito porque não é racional, isso é uma bobagem. Por quê? Porque vocês, homens, nós homens, nós seres humanos, a gente protege juridicamente, é um ser de direitos, um deficiente mental. Um bebê é um detentor de direitos, né? E eles não têm razão nenhuma, eles não pensam com razão, eles não têm lógica, eles não raciocinam. Então, nesse ponto de vista, eles deveriam ser enquadrados muito mais como os animais do que como... Se o fundamento for ele não raciocina, não tem raciocínio, tá entendendo? Então, os animais raciocinam mais do que os seres humanos. Exatamente. Então, ou seja, se a pessoa tem a senciência, né? Se o indivíduo, seja ele qual for, o animal, o ser humano, se ele tem a senciência, se ele sabe o que está acontecendo, se ele tem medo, se ele tem prazer, se ele tem frustração, se ele tem tantas emoções, é claro que ele é detentor de direitos, ele tem que ser protegido como todos, não é verdade?
Com certeza. Então, essas visões, elas ainda estão, porque fica parecendo que é um desenvolvimento. Antes era assim, aí agora ficou assim, agora está assim. Mas elas convivem aqui, é um eterno embate, e a nossa expectativa, né, é que a visão mais humana, mais animalesca, no bom sentido da palavra, que é o cienciocentrismo e o biocentrismo, que eles prevaleçam, e à medida que a gente vai evoluindo, né, como seres humanos, essa visão vai abarcando a maior parte da sociedade. Né? Isso que a gente Vamos abraçar e cuidar dos animais e da natureza, né? Isso que o futuro mesmo. a Deus pertence. Exatamente. Exato. Exatamente. Mas eu tenho fé e fé na humanidade que um dia todos os animais serão livres. E obrigada, Léo, por toda essa sua explicação. Médicos e dentistas, né? Porque a Anvisa previa isso e era assim. Né? A gente sabe, tudo isso, quando a gente está falando aqui, as coisas, essas mudanças favoráveis, elas vêm depois de pressão social, da realidade fática se impondo à realidade jurídica. Então, a questão dos veterinários, até novembro do ano passado, eles não poderiam prescrever legalmente a cannabis para os seus pacientes. Né? Mas isso vinha acontecendo, já teve veterinário que tem projeto, antes de novembro do ano passado, 2024, veterinário com projeto científico dentro de universidade e prescrição acontecendo muito, ou seja, era uma realidade que também estava ali se apresentando que não tinha como negá-la. Né? Então, a Anvisa, reconhecendo isso, ou talvez cedendo a isso, né? Em novembro do ano passado, ela soltou a resolução 936, de 2024, em que ela atualiza a portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Essa portaria 344 é uma portaria importantíssima, a gente falou aquela hora de nomenclaturas, porque essa portaria 344, é nela que consta todos os produtos proibidos e controlados no Brasil. Né? Por exemplo, a lei de drogas. O que é droga? O que é droga? Você não pode usar droga, tem tráfico de droga. O que é droga? É o que a portaria 344 diz que é droga. Tá cheio dentro da farmácia. A única forma de saber o que é droga. E dentro dessa portaria 344... Por isso que chama drogaria. Né? E dentro dessa portaria 344 existem as listas. Né? As listas... esse medicamento aqui ele é controlado, mas ele pode ser prescrito. Esse aqui é proscrito, proibido, não pode ser de jeito nenhum. As plantas proibidas, tem essas listas todas. Né? Então, o que a Anvisa atualizou em novembro do ano passado por meio da portaria 936? Ela reconheceu a prerrogativa do médico veterinário a prescrever. Então, está escrito lá, pode prescrever, está lá a partir do novembro do ano passado, está escrito lá nessa portaria 344. E ela também criou a possibilidade do Ministério da Agricultura, né, Pecuária, o MAPA, registrar produtos veterinários à base de cannabis. Então, olha que interessante, onde que entra o risco, né, jurídico, legal e ético do veterinário para isso. Hoje no Brasil, quais são os produtos de cannabis que nós temos? Nós temos medicamentos de cannabis, são as categorias, medicamentos à base de cannabis. Né, que ele tem que seguir um regramento dos medicamentos da indústria farmacêutica, como se fosse qualquer medicamento aí. Hoje no Brasil só existe um, que é o Mevatil, né, ele é comercializado em outros países com o nome de Sativex, mas é o Mevatil, que ele é 1 por 1 CBD, THC, um medicamento muito caro. Que inclusive, vende na farmácia. Vende na farmácia, exatamente, ele é nasal, um sprayzinho nasal e tal. Muito caro. Então, ele é registrado como medicamento, ele se submeteu a exigências muito mais severas. Então, medicamento à base de cannabis, no Brasil só existe um, medicamento registrado pela Anvisa. Existe a outra categoria, que são produtos à base de cannabis com autorização especial pela Resolução 327, né? Ela que regulamenta, também foi uma pressão social. Então, o produto à base de cannabis, ele tem uma regulamentação mais fácil, o nível de exigência dele é um pouco mais baixo, mas todo produto de cannabis ele vai vencer em 5 anos, né? Após os quais ele deverá ser registrado como medicamento. Então, é como se fosse um período ali, né? Você faz ali como se fosse um estágiozinho como produto de cannabis, mas depois daquele período de 5 anos você vai ter que se submeter às exigências para que seja registrado como medicamento. Tá bom? Então nós temos o medicamento à base de cannabis, os produtos à base de cannabis que são vendidos dentro do Brasil, né? Hoje nós já temos mais de 30 produtos registrados, podendo ser vendidos nas farmácias. Então, ok, tem um medicamento, tem um produto vendido na farmácia, esses têm prescrição legal,
né? O médico pode prescrever, o dentista e o veterinário são produtos registrados, autorizados pela Anvisa. Ainda tem esses produtos veterinários que podem ser registrados pelo MAPA. Né? E esse ainda não existe nenhum do Brasil, mas haverá. Tem os precursores, né? Aquele PEA Não lembro. que tem no MAPA, mas aí é um precursor, né? Que vai ajudar na homeostase, enfim. Ali. Mas hoje o produto à base de cannabis registrado não tem no MAPA. Então, mas poderá ter e o veterinário poderá prescrevê-lo também. Então, E o da associação entra. Pois é, vamos falar sobre isso também. Tá. Então, porque esse é um assunto interessante em que também a realidade social conflita com a realidade fática, conflita com a realidade jurídica. Então, Sim. vamos lá. Se o veterinário não quiser, ou o médico, ou o dentista, não quiser ter problema nenhum, ele vai prescrever ou medicamento registrado, que vende na farmácia, ou os produtos com autorização sanitária, autorizados pela Anvisa, também da farmácia, né? Ou, quando tiver, no caso dos veterinários, um produto registrado pelo MAPA, ele também poderá prescrever. Hoje, ele só poderia prescrever o veterinário esses dois aqui, o medicamento e os produtos vendidos na farmácia. O médico e o dentista ainda recorrem à RDC 660, que possibilita a importação direta pelo paciente. A RDC 660, o paciente, eu tenho uma receita, entra no site da Anvisa, baixa a importação, compra e vai receber em casa. Vai vir do estrangeiro para receber em casa. Essa resolução é uma resolução excepcional, é uma resolução também que estava todo mundo querendo, a Anvisa soltou, porque pessoa física pode se resolver dessa forma, é uma resolução excepcional e, portanto, ela não foi abarcada por essa alteração na portaria 344. Então, juridicamente, entende-se que o veterinário não poderia usar os produtos importados pela 660, porque ele não tem registro no Brasil. Ele é autorizado de forma excepcional, mas ele não é registrado nem autorizado, uma autorização especial no Brasil. Ele é só uma excepcionalidade. Certo. Então, em tese jurídica, 100% de segurança jurídica, não pode prescrever esse produto. Realidade fática, se precisar, nós vamos prescrever aqui, né, o que se for o melhor remédio, é possível. Sim. A gente vai ver muita gente fazer. Associações, que você falou muito bem. Associações, hoje, os produtos das associações não são registrados, né? O da Abrace, que é maior, né, que já atende às exigências da Anvisa, ganhou na justiça, isso teve que se adequar como se fosse uma indústria mesmo. Único, né? As outras associações não têm registro. Então, juridicamente falando, a prescrição de produto, né, medicamento, remédio sem registro, isso pode ser um crime previsto no Código Penal, no artigo 273, né? Você prescrever produtos sem registro, ou de origem duvidosa, ou de origem desconhecida, né? E também aquelas infrações ético-disciplinares também. Então, ou seja, a rigor, se um veterinário prescrevesse um produto de associação e aquilo fosse para parar na polícia ou fosse parar lá no CRMV, né, aquilo poderia dar um problema. Mas a realidade fática é que já existe associação que trabalha só com produto para pet hoje. Sim. Né? Associações seríssimas. Então, hoje a questão da prescrição da cannabis, do cultivo e tudo mais, sempre existe essa análise de risco, sabe, um pouquinho. Os médicos passam por isso, porque o CRM, ele diz que, ele orienta que só pode prescrever para tais e tais casos dessa forma. A Anvisa já amplia o princípio da autonomia médica dele, que ele tem obrigação, se ele achar que aquela terapia... Sim, agora, exatamente. O cara estuda para isso, né? O cara faz todo um estudo para poder estar prescrevendo, poder estar atualizando e fazendo um benefício, e ainda fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Nunca consegue... Sim, porque a nossa obrigação é tratar o nosso paciente da melhor maneira possível. Sim. E se aquela medicação é a melhor medicação para aquele paciente, por que a gente não pode estar autorizado a fazer a prescrição, né? Não faz sentido. Então, assim, mas deixa eu só entender uma coisa. Vamos supor que um médico me prescreva um óleo, certo? E aí eu posso pegar essa receita... Eu posso viajar com medicação? Pode. Eu tenho que ter a receita em mãos? Ou, por exemplo, o cachorro vai viajar com o tutor e ele toma o óleo? Como que funciona? Sim, aí o óleo seria prescrito pelo veterinário, né? Em nome do cachorro. O que acontece assim, né? A gente tutor. sabe que quando ainda os veterinários não
não podiam prescrever. É. Muitos médicos prescreviam como se fosse para os tutores e eles compravam fora para os seus animais. E ainda você tem que fazer o respaldo do tutor quando você vai fazer a prescrição, dizendo lá que a medicação, ele está sendo responsável que a medicação é do cachorro. Sim. Então, todos os produtos autorizados, né, aí a gente pode transitar com eles com a prescrição ou com a autorização da Anvisa de importação, no caso. Por quê? Os produtos estão vendendo nas farmácias brasileiras, tranquilo, né? Você não, com a prescriçãozinha dele, está resolvido o seu problema. Você vai com a receita e com o produto sempre. Então, você viaja com a receita e com o produto. Hoje, se ele tiver, né, com a caixinha, com esse visual industrializado, aí é super tranquilo, tá? Mas vamos garantir que o cara quer atrasar a sua vida lá por causa de algum motivo, a prescriçãozinha resolve os produtos que são vendidos nas farmácias, né, do Brasil. Os produtos que importam pela 660, que são inúmeros, né? São inúmeros, não sei nem contar quantos, né? No máximo, a receita e a autorização da Anvisa poderia aquilo também. Aí a insegurança jurídica pode acontecer nos produtos não registrados, que são os óleos artesanais, né, que a pessoa faz em casa, ou alguma associação que não está legalizada, de alguma forma assim. Então, isso pode dar alguma insegurançazinha jurídica. E sabe que o óleo, hoje em dia também, né, nesse crescimento do conhecimento que a gente vai tendo, o óleo já passa muito mais batido. Então, né, a gente vê que policial, a autoridade vê que é um óleozinho assim, ela já não deixa. A flor já pode dar mais algum problema. A gente sabe também que nos aeroportos, por exemplo, a Polícia Federal já está muito mais ambientalizada, né? Tranquila. A Polícia Federal, se tiver né, nos aeroportos, pelo menos, se tiver com alguma pequena quantidade, eles você tem prescrição? Tem, né? Seu, pode passar. Mas é claro que isso a gente nunca, juridicamente, a gente não pode contar também com o bom senso das pessoas sempre. A gente precisa ajustar juridicamente o quadro para que, né, ok, esse policial federal a gente boa, mas aquele outro não é, e aqui como é que vai... Não, e no caso, vamos supor, que a pessoa vai para um país que é extremamente restrito lá, vamos dizer, a Indonésia lá, que o caboclo é fuzilado. E o risco dele ir para lá é igual como se fosse para a América do Sul? Como que funciona? Em que sentido? De levar o óleo mesmo. Ah, sim, muito mais perigoso, né? Isso existem alguns... Isso tudo que eu estou falando é dentro do Brasil. Se o óleo está mais tranquilo é dentro do Brasil e tal. Cada país tem o seu, então... Tem as suas regras, né? Dependendo do país que você for, né? É indicado que se faça isso para todos os países, mas dependendo do que você for, tem que fazer o contato com a embaixada antes, ver qual que for, porque medicamento controlado as pessoas podem viajar, mas contanto que aquilo seja feito de forma burocrática. Você vai na embaixada, pergunta qual que é o procedimento, para que aí eles vão te dar um documento, cada embaixada vai ter o seu, cada país tem a sua forma de procedimento, mas se você fizer aquilo de forma burocratizada ali, você consegue entrar com qualquer lugar. O que não dá é para você, né, vou meter o louco para um país árabe, muçulmano, Indonésia, alguma coisa que é muito restritivo. A Europa é mais tranquilo, né? Na Europa. Mas eu acho que e quando a gente está viajando para outro lugar, né, a gente tem que ter um cuidado maior, assim, para saber uma viagem que pode ser as nossas férias, pode ser não sei o que lá, pode ser, e a gente, né, o mundo inteiro agora nessa questão antimigratória, que é um problema, virou um problema muito sério. Fiscalização severa. Então, assim, como eu mesmo, né, preciso sou paciente também de cannabis e tudo mais, mas eu pensaria 2 vezes e provavelmente não levaria nada para qualquer país que fosse, sabe, assim... Nem Europa, nem se fosse para Nova York, isso aqui porque às vezes o cara olha para sua cara ali, por causa daquilo, o cara arruma um motivo para te mandar embora. É verdade, eu tô com um caso desse dentro da própria família, né, meu sócio que veio de fora do Brasil aí, e ficou com medo de trazer umas sementes que eu pedi para ele, mesmo tendo a possibilidade de importar, ele não quis arriscar, ficou com medo, e como ele mora lá, ele falou, não vou arriscar, que senão eu fico preso aqui. Ele tá errado? Não tá. A chance de dar alguma coisa era muito, muito pequena, mas existe alguma chance. Sim. Então, essa insegurança jurídica que a gente tem que vencer. E a gente vence isso como? Normatizando, regulamentando as coisas. Semente de importação está regulamentada, né? Já sabe que não é crime. No máximo que vai acontecer agora vai ficar apreendido ali, aquelas coisas. Mas... tudo, né, gente? É porque a gente esquece o seguinte, tem jurisprudência, tem isso que a gente consegue uma garantia ali se chegar até lá em cima, no Tribunal Superior. Mas muita coisa até chegar no Tribunal Superior pode dar um problema danado. O STF já decidiu que importação de semente não é crime, que nenhuma conduta relacionada à semente de cannabis é crime, porque a semente não tem princípio ativo, portanto não é droga.
Então, Sim. as condutas não se amoldam à lei de drogas, né? Você pode vender, pode importar, pode cultivar, pode ter ela em depósito, não se amolda à lei de drogas. Isso já ficou decidido pelo STF, pelo STJ, nossos tribunais superiores, né? Mas isso não impede, já que não existe uma lei sobre isso, não é que isso não impede que um delegado, um policial, alguma coisa, eu falo, não, para mim aqui tem muito para mim, aí deixa o juiz que vai entender. Se você está falando que deixa que o juiz decide então. Ele te prende e o juiz que vai te julgar a sua audiência de custódia, por exemplo, é um cara punitivista, e fala, para mim também é. Vai ter o STF, ok. Então, eu não sou obrigado a seguir o STF nessa decisão aqui, pelo menos. Então, eu vou te manter preso. Aí pega mais um promotor que fala, para mim isso também é droga, em potencial, não é agora, mas daqui a pouco vai ser. Você está entendendo? Até você chegar lá no STF, para passar para a tese que não é crime de droga prevalecer, você pode ter passado por muita coisa, pode ter tido um prejuízo social, econômico, de vida muito grande. Então, é isso que a gente tem que vencer com a normatização e sempre buscar, gente, é importante falar, para que seja uma normatização efetiva, adequada, né, que resolva os nossos problemas. Porque fazer uma normatização, uma regulamentação que não preveja o autocultivo, por exemplo, que cada um não possa ter pelo menos uma pequena quantidade de plantinhas em casa sem nenhum problema, ou que não preveja associação, ou que coloque tudo na mão, ou que exclua o THC, ou que coloque tudo na mão da indústria farmacêutica, por exemplo, como se tenta fazer, né? Então, tudo isso a gente não pode aceitar, porque seria uma regulamentação que não resolveria o problema, né? O drama social, a insegurança jurídica continuaria, né? Porque as pessoas vão querer outras coisas, além do CBD isolado da farmácia ali. Então a gente precisa resolver isso. E a gente está num momento muito interessante para isso. Porque as forças lutam, né? As forças lutam e vai sair, né? Todas as reuniões da Anvisa, tudo que tem gente de todo lado. Tem gente que, pelo amor de Deus, tem que ter flor, libera flor e tal, seja como for. E tem outras pessoas que aquilo de jeito nenhum. Então existem esses embates, assim, e por ideologia, por até conflito científico mesmo. Então a gente tem que buscar sempre uma regulamentação efetiva e não se contentar. Eu vejo que assim, na própria associação, na Canaberry, né, a gente tem lá um aparelho que mensura todos os canabinoides, os princípios ativos ali da planta. Então hoje você vê que uma flor pode ser direcionada para um tipo de tratamento e com respaldo científico ali de que realmente está sendo utilizado para aquilo ali. Então, esse bloqueio e direcionando só as coisas hoje para as farmácias, acho que acaba bloqueando mais ainda as pessoas de terem acesso a cannabis. Né? Porque o que acontece também, quando a gente coloca um pano de fundo medicinal, uma vestimenta medicinal na maconha, né, e ela é só isso, isso é uma forma de abertura para ela, né, e real, porque existe a necessidade médica mesmo, mas de qualquer maneira, isso limita também, porque você fala, é só medicinal, vamos tratar só do uso medicinal, qualquer coisa que não seja medicinal pode encontrar um obstáculo muito grande, e é o caso das flores, por exemplo, né? Então, flor inalada, todo mundo fala, flor carburada, né, inalada, não é medicinal, não vai ser, então encontra uma barreira muito grande. A gente sabe que colocar fumaça para dentro pode até ser terapêutico, no sentido de te fazer sentir melhor e tal, mas medicinal é mais difícil. Já o uso vaporizado, por exemplo, o Brasil ainda considera que não é medicinal, a Anvisa neste momento ainda considera, mas, por exemplo, Portugal já tem um produto, já tem flor registrada como remédio lá, né? Um medicamento que vem... Na farmácia? Mas as orientações, tem um produto lá, uma flor, então já tem as orientações todas, tem que ser vaporizado, qual que é a temperatura que você tem que usar. Exatamente. Então já no saquinho, né, no ziplockzinho deles assim, já vem tudo escrito. Então você vê, o Portugal é um país que tem a política de drogas bem desenvolvida, né? Portugal foi um país lá atrás, descriminalizou o uso de drogas, o consumo, então prestigiando assim o usuário. Então Portugal já tem a florzinha dela. Isso por mais que o Brasil esteja atrasado, já é uma luz no fim do túnel, né? Então, se o médico prescreve a flor, então não é legalizado, é isso? Exatamente. A flor no Brasil? A prescrição da flor no Brasil é o seguinte, a prescrição no Brasil, a gente falou isso sobre os veterinários, vamos falar de modo geral agora, ela tem essas vertentes, né? E quais são, por exemplo, na medicina, né, mais convencional, não na veterinária, medicina convencional.
existem 3 linhas, que é aquela que a gente está falando. Uma do CRM, o CFM, melhor dizendo, Conselho Federal de Medicina. Para o CFM, ele só orienta, só pode prescrever o canabidiol isolado, e para 3 doenças específicas, né, síndrome de Guillain-Barré, epilepsia refratária e outra que me foge a memória agora, mas então é o uso altamente restrito do canabidiol isolado para doenças muito específicas e muito graves. Essa é a orientação do CFM, ou seja, o médico que não quiser ter nenhum problema com o CFM, 0, ele tem que prescrever só daquela forma, tá? Então, aí, qual que é a outra vertente? A Anvisa. A Anvisa, ela permite a prescrição por qualquer médico, né? E, independentemente da especialidade dele, para qualquer patologia. O que ela fala é só a questão do THC, até 0,2%, mas acima disso, liberado, contanto que seja um caso compassivo ou que não tem outras opções terapêuticas, né? Então, aí a Anvisa vai me perder um pouco agora, vocês me desculpam. Mas então a gente vai. Perdão, gente. Agora. Não, sobre a questão das flores, né? Que Isso, a gente falando, exatamente. A Anvisa, me perdoe, obrigado. Então, esses médicos se orientam pela Anvisa, eles têm uma prescrição muito mais ampla, para diversas coisas, e eles seguem a Anvisa. A Anvisa, em 2022, né, ela teve um período durante 6 meses, ela permitiu importação de flor. Então, esses médicos prescreviam flor naquele momento. Eles prescreviam óleo, extração. Naquele momento, a Anvisa começou flor, eles começaram a prescrever. E depois de 6 meses, parece que virou uma bagunça o Brasil aí, a Anvisa suspendeu a prescrição de flor. Esse médico parou de prescrever a flor e hoje ele prescreve só o que a Anvisa permite. Pode ser extração importada, pode ser óleo, ele permite. Então, segunda vertente. Primeira vertente, CFM, muito restrita. Segunda vertente, Anvisa. Mas você já vê que o médico ainda tem uma segurança institucional. É um órgão do Estado brasileiro dando aquele aval para ele. Por mais que o órgão de classe dele seja mais restritivo, o órgão sanitário nacional dá respaldo. E tem a terceira vertente, que hoje é onde entram os médicos que prescrevem flor, que é o veterinário, enfim, cachorro não vai fumar, mas o médico prescreve flor, que ele prescreve com base no princípio da autonomia médica, né? O princípio da autonomia médica, o Código de Ética Médica, que é a lei dos médicos, como o Código de Ética Médica Veterinária dos seus, ele é construído em cima da autonomia do médico, né? O seu médico não pode se furtar a prescrever ao paciente algo que ele considere positivo. É claro que ele tem que ter um embasamento científico para isso, e a pressão de flor já há, né? Mas, então, ele recorre a esse princípio da autonomia médica. Claro que aqui é lindo, na teoria é lindo, né? Ele fala, eu sei, estudei, conheço muito mais do que vocês, e provavelmente conhece mesmo e tudo mais, mas é que ele está muito mais sozinho. Então, todos os médicos que a gente vê, todos os processos que a gente vê nos CRMs, né? Eles têm a ver ou com prescrição de flor ou com prescrição de produto artesanal sem registro, né? Então... Que é uma loucura, que na verdade é o mesmo produto, né, em concentrações diferentes, desde a extração da flor quanto o óleo, e às vezes um óleo pode ter mais risco do que a própria flor, dependendo se ele estiver manipulado, contaminado, ele corre mais risco do que propriamente a flor ali. Sim, mas sabe por quê? É aquela questão do medicinal, daquela roupagem medicinal que eu estava falando. Então, hoje a gente classificou o Estado brasileiro, e nós nessa onda, como uma questão medicinal, né? Então, ele tem que ficar seguindo esse lado, né? A questão muito menos terapêutico, a questão medicinal tem que prevalecer sempre. Então, isso impede que muitas outras coisas se desenvolvam com a maconha. E aquele termo, por exemplo, você indica que façamos um termo para o tutor assinar, que o óleo é do paciente, realmente é necessário, isso pode servir para nós como respaldo? Claro. Ou esse documento não vale, assim? É o termo de consentimento livre, esclarecido, é uma orientação da Anvisa, né? E eu acho sempre interessante, né? Principalmente se tratando de algum produto que não é registrado pela Anvisa, não é autorizado, até mesmo que seja, né? Mas, como é uma terapia ainda em desenvolvimento, ainda em estudo, né? Esse termo de consentimento esclarecido é o paciente assumindo a responsabilidade para ele, né? Ele médico, mas principalmente para ele. Então, é super desejável para o veterinário, para o médico e até para o paciente, para ele respaldar juridicamente, né? Porque, olha, eu assumi o risco, eu não fui enganado, eu não fui jogado para as provas, nada, exatamente. Tudo, né? Tudo. Então, eu acho importantíssimo. Principalmente se o veterinário profissional, o médico, optar por fazer uso de produtos sem registro. Então, fica a dica também,
para quem vai trabalhar na realidade fática, né, das coisas que acontecem, que vai prescrever para associação, que vai prescrever isso e aquilo, ou no caso de médicos que vão prescrever flor para o paciente, que nesses casos em que o produto não tem registro, ou que seja flor, que haja um real acompanhamento, que haja uma anotação de prontuário, por exemplo, hoje veio aqui, atendi, nós estamos fazendo isso por causa disso. Você estava falando aqui que tem que ser o melhor remédio, o melhor medicamento para o paciente, tem mesmo, mas não necessariamente o melhor medicamento pelo princípio ativo que está constando nele. Tem que ser um medicamento acessível, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do tempo, da burocracia, porque se você importar pelas 660 de importação diária, pode demorar 40 dias para chegar. Se não for bloqueado também, e parar lá e demorar mais tempo que isso. Exatamente. Então, a prescrição ela tem que atender o paciente. Não adianta você passar um produto para o cara que ganha um salário mínimo e passar um produto de R$5.000, você não vai comprar. Sim. Então, porque assim, tem lá um produto na farmácia e a pessoa não tem acesso. Então, assim, vamos prescrever, vamos fazer o termo e utilizar as associações. Isso. E comprovar o acompanhamento daquilo. Vamos lá no prontuário. Atendi Belinha hoje, está melhor, XYZ, porque o próprio prontuário é um documento. Inserimos óleo artesanal da associação, porque de acordo com a família, o óleo da farmácia é muito caro, por exemplo, não poderia, vamos acompanhar para ver. Algo assim, né? Algo que, porque quando se tem algum problema administrativo, né, um processo administrativo ético, alguma coisa no conselho de classe, a primeira coisa que eles falam apresenta pra gente os prontuários todos, médicos, né? Ou seja, para saber se a pessoa está prescrevendo a torta e direito ali para qualquer pessoa que aparece, ou se aquela prescrição em tese irregular, né, se ela tem um fundamento para aquilo, por que você fez dessa forma? Então, se você, não sei, nunca vi uma vez na vida só, a sua defesa fica muito mais difícil. Então, ou seja, você pode ver uma vez na vida só um produto registrado e tal, não tem problema nenhum. Mas se entra outro tipo de produto, é o desejável que tenha um acompanhamento, que se você for submetido, se o profissional for submetido a algum tipo de crivo, ele fala, não, eu prescrevi por causa disso, olha a realidade aqui, olha aqui como é que é. Por isso que é importante a gente enfatizar, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, o estudo, né? Porque se a gente tiver que se atualizando, elevando os nossos conhecimentos, então por isso que estamos aqui hoje conversando com o Léo, eu e o Nicola, para esclarecer para as pessoas o quanto é importante a prescrição, com respaldo, mas também com conhecimento. Então a gente precisa estudar, entender os princípios ativos de maneira adequada, qual o paciente que tem indicação, qual não tem, para justamente a gente ter uma melhora clínica desse animal, né? Por isso que é importante, por isso que esse curso está sendo realizado, né? Para as pessoas terem mais conhecimento, que o tabu fique de lado, porque, a gente está em 2025, né, gente? Vamos abrir os olhos, olhar que a planta é medicina, assim, e por que, assim, não falando de religião, mas, assim, tudo que tá na natureza, tudo que Deus fez, o divino, seja lá o que você acredita, né, ele tá aí para ser utilizado, né? Então, assim, se você for os índios, o que eles utilizavam como forma de medicamento na natureza, né? Eles sabem que se for lá, eles vão saber cada plantinha aqui serve para determinada coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente, todas as pessoas, até para... Teve pacientes que tinham indicação que eu atendi e que o tutor tinha um certo preconceito. Olha, não, eu não quero saber de droga e tal. Então, assim, eu acho que o veterinário, o médico veterinário, também precisa entender o tutor, né? Então, assim, justamente pensando em respaldo judicial. É um tutor que você vê que já não é a favor, nem insiste, né? Porque isso pode te dar um problema. Agora, se é uma pessoa com uma cabeça boa, né, que entende que isso vai ser bom, né, para o paciente, então faz lá o seu terminho, né, prescreve, estude, porque eu acho que daqui para cá, daqui em diante, né, Leonardo, as coisas vão melhorando, já estão melhorando, né, e vão melhorar, né, na parte judicial. É passo de formiguinha, mas está acontecendo, né?
Sim, sim, e cada vez haverá, certamente, cada vez haverá mais produtos, né? Aqui os mapas certamente vai começar a mapa registrar precisa produtos. registrar, né? Então, esse tipo de produto, o veterinário vai ter mais tranquilidade para prescrever. Hoje, Sim. o cuidado que a gente tem que ter, eu não estou falando cuidado clínico, porque não é minha área, mas cuidado jurídico que a gente tem que ter, são com os produtos sem registro, que são importantíssimos, são a realidade brasileira, importantíssimos, a gente não pode esquecer deles, mas para se trabalhar com eles, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas eu acho que isso vai ser cada vez menos necessário, porque vai haver cada vez mais produtos registrados e legalizados sendo oferecidos. Seja por associação, alguma coisa de menor escala, ou seja, os registrados pelo MAPA, pela Anvisa. Isso só vai aumentar, né? Querendo ou não, o mercado abrindo, tem uma questão agressiva de mercado, mas por outro lado, a concorrência vai baixando os preços, é o que a gente espera, né, que aconteça, e vai aumentando a oferta mesmo, as nossas possibilidades. E indo pela linha de raciocínio que a Bruna falou um pouquinho aqui, né, sobre os indígenas e toda essa parte que eles fazem, a medicação hoje, tudo que a gente utiliza veio da base, né, das plantas, dos animais, e você vê que, assim, é um bloqueio porque, a coca, a planta da coca, né, foi originária lá e tal, e utilizam hoje para fazer um monte de anestésico, que é utilizado na odontologia, no pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, em todo momento. E a cannabis com esse bloqueio que é muito menor do que propriamente a planta da coca, né, que hoje é utilizado para tudo, mas ninguém fala nada. Na verdade, a maconha, a cannabis, ela é muito menos tóxica, né? A toxicidade dela é muito mais baixa, inclusive como se fosse para se fazer uso recreativo, uso adulto, é muito mais baixo do que as drogas que são legalizadas hoje, do que cigarro, do que cerveja, do que várias outras, né? Sim. Inclusive, na minha tese de habeas corpus, a gente usa um estudo, né, de um neurocientista inglês aí, um estudo já até mais antigo, uns 15 anos deve ter esse estudo, do David Nutt, em que ele elenca o prejuízo que todas as drogas causam, né, das drogas principais mais utilizadas hoje, que causam na gente. Ele elenca o prejuízo físico, né, o dano físico que ela te causa, como que ela acaba com você, e o dano social que ela te causa. Ele equaciona isso, assim, e faz os gráficos, né. Então, de longe, a droga que causa mais prejuízo físico e social é o álcool. O gráfico do álcool é uma loucura quando a gente vê assim, né? Depois tem algumas outras drogas, o cigarro vem em quarto lugar, assim, ou quinto, porque ele não causa prejuízo social muito grande, mas ele causa um prejuízo físico muito grande, né? E a maconha lá embaixo, assim, né? Então a gente vê que até se fosse uma eleição, né? A gente elege coisas para proibir, tudo isso, mas se essa eleição fosse feita com base na ciência e nas cartas na mesa, né? Não teria o menor sentido, a menor lógica, a menor coerência a bebida e o cigarro serem legalizados e a maconha ser proibida, né? Aí, qual que é o argumento? Mas já que já tem dois, não precisa legalizar mais um. Porque Isso é uma ninguém bobagem, vai morrer, porque mesmo no modo recreativo, né, que a bebida aí, a pessoa pode entrar em coma e morrer. Pode. Né? A nicotina pode dar uma dose fatal em você. Exatamente. Agora, a planta, mesmo se for inalada, a pessoa não vai morrer, o máximo que vai acontecer é ela dormir. Dormir ou comer muito. Ou comer muito. E até em casos de animais, né, que ocorrem intoxicação por conta que comeu a planta, enfim, a gente não vê nenhuma alteração significativa, né? Assim, ninguém nunca morreu, nunca atendi nenhum paciente que morreu. Então, realmente, isso é muito importante você ter mencionado, né, até para as pessoas encararem a cannabis como medicina mesmo, né? Sim, e é interessante que porque beber todo mundo adora, né? Isso. Beleza, chegou o final de semana, todo mundo quer beber e não imagina o quanto maléfico é para a saúde, né? Saúde mental. Até porque o que diferencia ali o prejuízo é a concentração de tudo que você usa na vida, né? Se você comer 1 quilo de torresmo, vai te fazer mal igual você fizer qualquer outra coisa em excesso. Exatamente. Então, na vida, tudo é um equilíbrio, né? Um balanço para que não corra nenhum tipo de prejuízo ali. Né? E se você comer 1 quilo de verdura, não vai fazer mal. Por isso que eu sou vegana, entendeu? Não como 1 quilo de torresmo, comam verduras, não comam animais, sabe, gente? Vamos abrir a mente também. Isso mesmo, é justo. Quem que
quem que vai pro hospital lá fazer, meu nome? Cateterismo. Não é o vegano, gente, não é. É o cara que come o excesso de torresmo. Não, mas deixa o porquinho lá, coitado. Como é que vou vir de Minas, né, Léo? Não vou comer um torresminho. Como assim? Mas é justo, é uma luta justa essa sua também, né? Sim. Os animais, realmente, a gente deturpa muita coisa nessa linha de produção de morte dos animais. Exato. Que a gente tem, né? Uma loucura mesmo, de se pensar. Espiritualmente é um cansaço, né? A gente vê e se alimentar do sofrimento dos animais. Eu concordo com a Bruna também nessa visão. É difícil a gente seguir essa linha, mas é um pensamento que Eu acho que real a humanidade um dia vai deixar de ver o animal como um objeto e vai começar a enxergar os animais como... Porque tá na lei, os animais foram... eu não lembro exatamente que estudo que foi mencionado, mas tá lá que os animais são seres sencientes. E não é só o cão e o gato, né? São todos os animais. Essa evolução de pensamento também em relação aos animais é muito interessante, né? A gente sabe que historicamente, do ponto de vista filosófico e social, os animais são vistos, né, ainda são, por boa parte das pessoas, como seres inferiores, né? São seres inferiores, eles não têm alma, eles são irracionais e, portanto, o homem é superior a eles. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, superior a todos esses animais. Sendo eles seres inferiores, desumanizados, podemos fazer o que quiser com eles. Espetáculos circenses, testagens de seja o que for, sacrifícios religiosos, né? Então, porque a gente considera eles desumanos, né? Eles não são humanos, portanto, a gente pode fazer o que quiser com eles. Esse é o pensamento de Platão, por exemplo, lá atrás. Quando a gente abre o dicionário, isso é o que está escrito lá, o verbete animal, irracional, isso, aquilo, né? A gente conhece isso como a ótica antropocêntrica, né? É o homem, o centro do universo, e o animal nada mais é do que um bem dele, algo a serviço dele, né? Isso, o nosso Código Civil de 2002, desculpa, quase que eu falo uma bobagem danada. Nosso Código Civil de 2002, ele trata os animais como bens semoventes. Então, olha que loucura, a gente tem um Código Civil que trata das nossas relações, que tratam os animais como bens semoventes, porque eles se movem mesmo, né? E ele pode ser dado com penhor, com pagamento, feito o que quiser com ele, como você faz com seus bens, né? E a nossa Constituição, que é antes disso, de 88, ela já prevê o direito à proteção à natureza como uma obrigação social de todas as pessoas. Veio a lei dos animais, a lei dos crimes ambientais de 98 também, e tanto a Constituição como a lei dos crimes ambientais, elas já adotam outra ótica, não mais a ótica antropocêntrica, que o homem é o centro de tudo e tudo está ao seu dispor, né? Essa nova legislação, essa nova corrente que está na nossa Constituição, está na lei de crimes ambientais, ela tem uma ótica biocêntrica, né? Essa ótica biocêntrica, essa visão, ela coloca todos os seres têm a mesma participação nesse todo que é a natureza, né? Então, ou seja, não existe superioridade entre os seres, é tudo bio, que está tudo dentro do mesmo sistema, né? Da mesma biosfera, e todos com a mesma hierarquia, digamos assim. Então, beleza, isso a gente colocou, isso a ameba, a planta, é tudo a mesma coisa, né? Então já é uma visão muito mais envolvida, né? Mas ainda poderíamos chegar um pouco mais longe, que é essa nova visão que você veio trazer, que é a visão senciocêntrica, né? Então, os animais são seres sencientes. O que é ser senciente? É um ser dotado de consciência. Os animais hoje já têm decisões judiciais lindíssimas, né, sobre isso, dizendo que são animais que sentem dor, prazer, medo, frustração. Eles sabem o que está acontecendo em volta deles, eles têm consciência de tudo que está acontecendo. Exato. Isso é a senciência, é ser como nós, né? Claro que a escala pode ser reduzida. Sim, né? Por isso que nós devemos protegê-los, né? Sim, e tanto a ótica senciêntrica, né? Ela já coloca os animais mesmo assim como detentores de direitos, não é? Um cachorro, se alguém quiser representar aquele cachorro na justiça, no Ministério Público, ele pode processar uma pessoa, ele tem direitos, né? Então, tanto essa ótica senciocêntrica quanto a ótica biocêntrica, né, que considera todo mundo igual ali, né, mas sem tocar nessa coisa das sensações que os animais têm,
os dois, eles falam, olha, os seres, os animais, essa questão de não ser racional, não pode ter direito porque não é racional, isso é uma bobagem. Por quê? Porque vocês, homens, nós homens, nós seres humanos, a gente protege juridicamente, é um ser de direitos, um deficiente mental. Um bebê é um detentor de direitos, né? E eles não têm razão nenhuma, eles não pensam com razão, eles não têm lógica, eles não raciocinam. Então, nesse ponto de vista, eles deveriam ser enquadrados muito mais como os animais do que como... Se o fundamento for ele não raciocina, não tem raciocínio, tá entendendo? Então, os animais raciocinam mais do que os seres humanos. Exatamente. Sim. Então, ou seja, se a pessoa tem a senciência, né? Se o indivíduo, seja ele qual for, o animal, o ser humano, se ele tem a senciência, se ele sabe o que está acontecendo, se ele tem medo, se ele tem prazer, se ele tem frustração, se ele tem tantas emoções, é claro que ele é detentor de direitos, ele tem que ser protegido como todos, não é verdade? Com certeza. Então, essas visões, elas ainda estão, porque fica parecendo que é um desenvolvimento. Antes era assim, aí agora ficou assim, agora está assim. Elas convivem aqui, é um eterno embate, e a nossa expectativa, né, é que a visão mais humana, mais animalesca, no bom sentido da palavra, que é o sensociocentrismo e o biocentrismo, que eles prevaleçam, e à medida que a gente vai evoluindo, né, como seres humanos, essa visão vai abarcando a maior parte da sociedade. Né? Isso que a gente vamos abraçar e cuidar dos animais e da natureza, né? Isso que o futuro mesmo. A Deus pertence. Exatamente. Exato. Mas eu tenho fé e fé na humanidade que um dia todos os animais serão livres. E obrigada, Léo, por toda essa sua explicação. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo consigam entender tudo que conversamos aqui. Foi uma delícia esse bate-papo, né, Nicola? É isso aí, Léo. Eu queria agradecer você por estar presente aqui hoje na Elevar e dar todas essas explicações pra gente. Hoje só tenho a agradecer você por estar aqui conosco. E eu que agradeço pelo convite. Para mim está sendo um prazer, uma alegria muito grande, né? Uma delícia esse papo mesmo. E já me coloco à disposição, precisando, só chamar. Valeu, meu irmão. Obrigado. Até, gente. Até o próximo episódio. E aguardo vocês. É isso.